Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Monteiro e hoje nós estamos começando a série de estudos, o Evangelho ao Ponto. Essa série vai ser de forma simples e objetiva, para você compreender o Evangelho de forma rápida. Então vamos lá. O primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto que vamos tratar é a Bíblia. Bom, a gente vai responder algumas perguntas. Quem é? Quem fez? O que é? Quem fez? Quanto tempo levou para fazer? Para que serve? Como entender? E algumas outras coisas, tá? Bom, vamos lá. A Bíblia, a palavra Bíblia significa pequenos livros. Ela, segundo ela traz escrita, ela é a palavra de Deus. Segundo o livro de 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Quero ler com você. Vamos lá. Vamos ler 2 Pedro versículo 20 e 21. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, não ditada por Deus. Ela foi inspirada. Como assim? Deus ensinou as pessoas e elas aprenderam e colocaram na Bíblia. Elas recebiam a instrução do Espírito Santo, eram pessoas cheias do Espírito Santo e escreveram a Bíblia. A única parte da Bíblia que não foi escrita por homens é o capítulo 20 do livro de Êxodo, que, conforme está escrito em Êxodo 31:18, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Desde reis a pescadores, homens, mulheres, jovens e velhos, várias pessoas escreveram a Bíblia. Ela levou um período de 1.600 anos para ser escrita. O primeiro escritor foi Moisés, com o livro de Jó. O último a escrever foi João, que escreveu as 3 cartas, o Evangelho e o Apocalipse. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E o mais impressionante é que a Bíblia não possui divergência de princípios e doutrinas. O que ela ensina no começo é a doutrina dela durante toda ela. E apesar de ter levado um período de 1.600 anos para ser escrita, ela não muda. A Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda. Ela foi dividida em capítulos pelo cardeal Stephen Langton, por volta do ano 1200, e em versículo por Robert Etienne Stephanus, por volta do ano 1550. Foi dividido para facilitar a leitura, porque antes era um livro só. Para querer achar um trecho era difícil, então por isso que foi primeiro dividido em capítulos, depois, para facilitar mais, foi dividido em versículos. Ela foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, e ela é o livro mais vendido e distribuído no mundo, com mais de 6 bilhões de exemplares. E a Bíblia, ela é dividida assim: o Antigo Testamento, tem o Pentateuco, são 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios e Cantares de Salomão. Depois os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o Novo Testamento é dividido assim: tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois o livro de História, que é o livro de Atos, depois as epístolas de Paulo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Depois as epístolas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João. E encerrando o livro profético do Apocalipse de João. Aqui abrindo um parênteses, a gente vai fazer depois uma série de estudos só sobre o livro do Apocalipse. É um livro impressionante, muito gostoso de estudar. Bom, vamos lá. Para que serve a Bíblia? A Bíblia serve para advertir, instruir na justiça, aperfeiçoar, ensinar. Vamos lá.
Eu vou abrir e vou ler com vocês o livro de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia serve para ensinar, para instruir, para dar conhecimento, para dar direção. A Bíblia também serve para iluminar o caminho, ou seja, te mostra por onde você deve andar. No Salmo 119, 105, um versículo muito bonito. Quero ler com vocês, 119, 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela ilumina o caminho, ela mostra o caminho que você tem que andar, te dá direção. E o interessante é que a Bíblia tem instruções para todos os campos da vida do ser humano. Desde familiar, casal, educação de filhos, saúde, sobre vestimenta, sobre princípios financeiros, ou seja, a Bíblia tem orientação para todos os campos da nossa vida. A Bíblia também serve para nos livrar do pecado, nos livrar de pecar, que é desviar o foco da vontade de Deus, né? O pecado é errar o alvo que Deus põe para nós. E a Bíblia nos ajuda a não pecar. No Salmo 119, 11 diz: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E a Bíblia, o principal que ela faz, ela traz liberdade. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E agora, João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, que a gente viu que é a palavra de Deus, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus traz liberdade para a nossa vida. E como que a gente pode entender a Bíblia, então? Vamos voltar lá no livro de Timóteo. Ah, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 4, 13, diz assim: Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Então, para a gente entender a Bíblia, a gente precisa ler. Não tem como entender sem ler. Então, a gente precisa ler. O versículo 15 desse mesmo capítulo diz: Medita estas coisas e nelas ser diligente. Então, você precisa meditar depois no que leu e ser diligente, ou seja, ser aplicado, ocupar, gastar tempo com ela. Então você lê, medita mas gasta um tempo com a Bíblia. O que mais você precisa fazer para entender? 1 Coríntios 2,13 diz assim: Primeira Coríntios 2,13 diz: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas inspirado pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, você tem que comparar uma parte com a outra. A Bíblia que traz as coisas espirituais para nós. Então você compara um trecho com o outro para conseguir entender a vontade de Deus. E por último, o Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 17. João 7,17 diz assim: Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, aquele que obedece conhece a doutrina, ou seja, conhece a vontade de Deus. Ou seja,
Entende? Aquele que busca colocar em prática aquilo que está lendo, que meditou, que gastou tempo, que comparou, busca colocar em prática, ele vai entender cada vez melhor. No livro 2 Pedro 1,19 diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então você faz bem estar ligado à Bíblia. Então, daqui para frente, todos os estudos que vamos ter vão ser baseados na Bíblia. A gente vai buscar entender, então, as doutrinas que a Bíblia tem. A gente vai estudar sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre perdão, arrependimento, confissão, sobre o que a Bíblia ensina sobre a morte, enfim, vários estudos. E a Bíblia mesmo diz, ela é a palavra de Deus e faz bem a gente estudar. Tá ok? Ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu não sei se você está vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, mas pode mandar comentários aqui embaixo e a gente vai respondendo de acordo com a possibilidade, tá bom? E eu quero que você tome uma decisão. Leia a Bíblia diariamente. Que essa seja a sua decisão. Gastar tempo, ocupar, ler, meditar, comparar, buscar a palavra de Deus. Toma essa decisão na sua vida, eu lhe garanto, não por mim, mas porque Deus disse que você vai ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa liberta. Tá ok? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.